esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, nem comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Se assente em nome de Jesus. Não feche a tua Bíblia, tá bom? Acompanhe comigo o texto, a exposição do texto, para que você possa compreender melhor, tá bom? Mais uma vez gostaria de pedir total atenção dos irmãos, tá bom? Evite aí se distrair, eu te peço com gentileza. Antes nós iremos orar, pedir para que o Senhor possa falar conosco. Feche os olhos. Senhor Deus, eis aqui o texto da tua palavra. Pai, eu sou apenas aquele que transmite a mensagem, mas o dono da mensagem é o Senhor. Portanto, te peço, usa-me nesta noite mais uma vez, conforme a necessidade de cada um, que cada um precisa ouvir. Usa minha vida com o teu Espírito, me conduz com a tua graça, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, só para a gente relembrar, o capítulo 1 do livro de Jonas, nós bem sabemos que foi onde Deus chamou Jonas, comissionou Jonas para que levasse uma mensagem de juízo, de condenação a uma grande cidade do Império Assírio chamada Nínive. E nós vimos que Jonas não obedeceu, não quis, fugiu diante da face do Senhor e foi para um outro lugar. Então a Bíblia diz que um vento soprou, Jonas teve que ser lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe. Orou no capítulo 2, ele orou ao Senhor dentro do ventre do peixe, que foi a última mensagem que nós tratamos aqui. Ele clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor deu ordem àquele grande peixe para que cuspisse, para que vomitasse a Jonas novamente na terra. No capítulo de número 3, é logo depois desta situação de Jonas ter sido engolido e vomitado pelo peixe, Deus ele novamente manda a Jonas ir até Nínive para pregar a sua mensagem. E Jonas vai, prega a mensagem do Senhor, os ninivitas se convertem, toda a cidade se converte, e o Senhor tem misericórdia, e o Senhor não destrói aquela cidade. Então, é essa história, este texto que nós iremos tratar aqui nesta noite, que está no capítulo de número 3, tá bom? Versículo de número 1. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. E aqui, irmãos, já tem algo bastante interessante, que abra aí no capítulo 1, volte aí, talvez você precise voltar aí uma página. Capítulo 1, verso 8 e 9. Quando o vento sopra sobre o barco, os marinheiros eles começam a clamar aos seus deuses e nada acontece. Então eles vão despertar Jonas, verso 8 do capítulo 1, e pergunta: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? Preste atenção nas perguntas. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Aí Jonas vai responder. Verso 9: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o céu
que fez o mar e a terra. Jonas, ele não responde todas as perguntas dos marinheiros. Porque os marinheiros perguntam de onde ele era, qual era a terra que ele era, de que povo ele era, qual Deus ele servia. Mas os marinheiros perguntam também qual era a profissão de Jonas. Ou seja, Jonas tinha que dizer: eu sou hebreu, sirvo ao Senhor que fez os céus e a terra e sou profeta. Esta era a profissão de Jonas, ser profeta. E Jonas, ele omite que ele era profeta. Por quê? Porque Jonas tinha desistido do seu ministério profético. Quando Jonas, ele decide fugir do Senhor, naquele momento ele estava dizendo para Deus: eu desisto da minha vocação, eu desisto do meu chamado, eu não quero ser mais profeta, eu não sou mais profeta. Por isso que ele disse para os marinheiros: eu sou profeta. Ele não disse. Mas olha que lindo, irmãos, e não se esqueça do tema geral da série de mensagens: as oportunidades de um Deus bondoso. São inúmeras oportunidades que Deus dá no livro de Jonas. Ele deu, lembre-se que ele deu uma outra oportunidade para a vida de Jonas. No versículo de número 1 do capítulo 3, ele vai dar uma nova oportunidade para o ministério de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Jonas tinha desistido do seu ministério, mas Deus não tinha desistido do ministério de Jonas. Jonas tinha desistido da sua vocação, mas Deus não tinha aberto mão da vocação de Jonas. Deus ainda concedeu mais uma oportunidade para o ministério de Jonas. Quem sabe você está aqui nesta noite e já abriu mão do seu ministério, já abriu mão da sua vocação, já abriu mão daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te vocacionou para fazer. Quem sabe você acha que não tem mais esperança, que você não vai ter mais oportunidades. Deus está te dizendo que Ele ainda não abriu mão, que Ele ainda tem oportunidade para conceder a você, meu irmão, e para o seu ministério, e para a vocação que Ele te chamou. Jonas tinha desistido, mas Deus não. E Deus continua dizendo, o texto continua dizendo: veio a palavra do Senhor com esta ordem. Verso 2: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Provavelmente na versão de vocês vai estar: pregue novamente a mensagem que eu te dei, ou pregue novamente a mensagem que eu tenho te dito. A minha está no futuro, que eu te darei. Mas o sentido aqui é que Deus está dizendo para Jonas: vá até a cidade de Nínive e pregue a mesma mensagem que eu já lhe concedi e que eu estou lhe concedendo para você levar. E que mensagem é essa? A gente vê no verso de número 2 do capítulo 1: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. A mensagem era a mesma: vá pregar a mensagem de condenação, de juízo, de destruição, porque a maldade dos ninivitas da cidade de Nínive já extrapolou, já chegou no limite, e eu vou trazer o juízo. Portanto, a mensagem permanecia a mesma. Quem teve que mudar, preste atenção, foi Jonas, não Deus e nem a sua mensagem. A mensagem continuava a mesma. É mensagem de juízo, é mensagem de destruição. Quem teve que mudar foi Jonas, porque Jonas não tinha obedecido e agora vai obedecer. Jonas tinha decidido não levar a palavra e agora ele vai decidir levá-la. Mas Deus permaneceu mesmo e a mensagem permaneceu a mesma. E a princípio aquela mensagem era uma mensagem de juízo. E ela não mudou. Irmãos, não podemos mudar a mensagem das Escrituras. Não podemos negligenciar as mensagens duras que as Escrituras nos apresentam para poder agradar para não ofender a B. Não podemos mudar, distorcer, dar um jeitinho brasileiro na mensagem das Escrituras, mesmo que ela confronte, mesmo que ela seja dura. Nós estamos vivendo em um mundo, irmãos,
que a cultura que está tentando implantar na nossa nação brasileira é que você não pode pregar mais contra a homossexualidade, contra o aborto, contra a ideologia de gênero. Você não pode, porque é politicamente incorreto. Você vai ofender. Eu não estou falando de desrespeitar, eu estou falando de pregar contra, de ser contra, de dizer o que a palavra de Deus diz, mas hoje é politicamente incorreto. Hoje, se você dizer isso, você é mal visto, você é taxado de homofóbico, de antiquado, de quadrado, de religioso, e tem gente que por causa disso tem apaziguado a mensagem das Escrituras para poder não confrontar, para poder não ofender. Mas Deus está te dizendo nesta noite: não mude a mensagem, porque a mensagem continua a mesma. A mensagem, mesmo sendo dura, é das Escrituras. Então pregue, então fale, meu irmão. Não mude a mensagem de Deus, porque ela não muda. Ah não, porque antigamente Paulo pregou sobre a homossexualidade, porque Paulo estava preso à cultura do seu tempo, porque no seu tempo era assim, mas hoje as coisas estão modernas. A mensagem não muda. Quem teve que mudar foi Jonas, e não a mensagem. Deus disse: leva a mesma mensagem. Não tem nova mensagem, é a mesma. É mensagem de juízo, é mensagem de destruição para aquele povo que está aumentando sobremaneira o seu pecado e a sua maldade. É o que Paulo diz no capítulo 4, verso 5 de 2 Coríntios. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. Eu não prego o que eu acho que é certo, o que eu acho que é melhor para você ouvir. Ah não, isso aqui é bom para eu trazer para a igreja hoje. Não, isso aqui vai confrontar muito o povo. O povo não vai gostar de ouvir isso aqui. Meu irmão, o papel do profeta é pregar a mensagem que Deus lhe dá, e não a que ele acha que é melhor que o povo ouvir. Amém? Este é o papel do profeta. Este é o papel do pregador e todos aqueles que pregam a palavra do Senhor. Verso de número 3. A Bíblia diz que Jonas, ele obedece agora a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, e vai para até a cidade, a cidade de Nínive, até a cidade de Nínive. Lembra que a cidade de Nínive fazia parte do Império Assírio, portanto não eram israelitas, era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo de outra nação e eram inimigos de Israel. E Jonas agora ele obedece a ordem do Senhor e vai até aquela cidade, que o verso de número 3 diz: era uma cidade muito grande, ou em outras versões, uma cidade importante para Deus. A expressão uma cidade importante para Deus é justamente essa: era uma cidade muito grande. E alguns comentaristas dizem que era uma das maiores cidades daquela época. Era uma cidade realmente muito grande, enorme. O perímetro da cidade de Nínive, junto com a periferia, junto com o subúrbio, chegava a 100 quilômetros, contando todo o perímetro da cidade de Nínive e a sua periferia. Existiam quilômetros de comprimento na sua muralha, muralhas enormes, grandiosas, largas, e existia cerca de 600 mil habitantes na cidade de Nínive. Só de crianças era um pouco mais de 100 mil. Estima-se que na totalidade dos habitantes de Nínive chegava a 600 mil pessoas. Para você ver o tamanho daquela cidade. Tanto que no finalzinho do verso número 3, o texto diz que era necessário 3 dias para percorrer toda a cidade. Para que Jonas percorresse todo o perímetro da cidade, pregando a palavra do Senhor, eram necessários 3 dias andando, 3 dias de caminhada, de tão grande que aquela cidade era. Só que, verso 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Eram necessários 3 dias para percorrer toda a cidade, mas não precisou.
Porque no primeiro dia que Jonas foi proclamando a mensagem de destruição, dizendo: olha, daqui a 40 dias Deus destruirá a cidade de Nínive, Deus destruirá vocês, Deus vai trazer o seu juízo sobre vocês. No primeiro dia, verso número 5, os ninivitas creram em Deus. No primeiro dia que Jonas pregou, que proclamou a mensagem de Deus, a mensagem se espalhou na cidade, de modo que ele não precisou continuar andando todo o perímetro da cidade para pregar a palavra. A palavra, de fato, ela fez o restante. Jonas, ele proclamou, ele transmitiu, ele pregou, e o restante a palavra fez. A palavra, ela se encarregou de tomar toda a cidade. Quando eu digo a palavra, eu estou querendo dizer que um foi passando para o outro. Aqueles que ouviram a mensagem de Jonas, foi passando para o outro, de modo que se espalhou na cidade. Em toda a cidade, todo mundo ficou sabendo a mensagem de Deus e a destruição que Deus traria. Irmãos, e aqui eu aprendo algo interessante. Nós não precisamos percorrer os 4 cantos da terra para proclamar a palavra de Deus. Tem gente que diz: eu tenho uma promessa de viajar esse mundão todo de meu Deus, de pegar o pássaro de ferro, e quando chegar esta oportunidade, eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou levar o Evangelho. Meu irmão, pregue na sua casa, pregue na escola, pregue na faculdade, pregue no seu trabalho, pregue na sua rua. Deixa que a palavra, ela se encarrega de ser espalhada e ser levada. Pregue aonde você não precisa. Jonas não precisou percorrer toda a cidade para pregar. Ele pregou um dia e a palavra se encarregou de tomar conta de toda a cidade. Não espere, meu irmão. Não espere ter que fazer missão na África para pregar a palavra. Tem que viajar para outras nações para levar a mensagem do Evangelho. Pregue aonde você estiver. Às vezes a gente acha que só na África que tem pessoas que precisam do Evangelho, que ainda necessitam de ouvir o Evangelho. Quando tem gente do nosso lado que ainda não ouviu o Evangelho, que ainda não foi transformado pelo Evangelho. Mas às vezes a gente espera esses tipos de oportunidades que talvez para muitos de nós nem irá chegar. Muitos de nós talvez não sairemos na nossa vida nem do Brasil, nem do nosso estado. E você acha que isso é frustração de ministério? Você acha que isso é ministério, é ser ministério pequeno? Deus tem um propósito para cada um. Não importa se Deus me deu 5 metros quadrados para pregar, ou se Deus me deu quilômetros de distância para pregar. Eu preciso pregar a palavra. E quando eu pregar a palavra, ela se encarregará de transformar os corações. Você acredita nisso? Levante a tua mão e adore a Ele nesta hora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Do verso 5 ao verso 9, nós iremos ver o arrependimento daquela cidade. E perceba que o sermão de Jonas foram poucas palavras. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esta foi a mensagem de Jonas. Somente. E o povo ouviu. Lembra que este povo aqui é um povo pagão, que adorava outros deuses. Um povo mau. Um povo que torturava os exércitos derrotados. Um povo que era pervertido, promíscuo, cruel. E eles ouvem a mensagem de Jonas e se convertem de cara. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Por que será que os ninivitas creram assim, de cara, no Deus de Israel? Não precisou Jonas insistir. Eles pareciam que já conheciam o Deus de Jonas. E de fato eles já conheciam. Por quê? Porque Jesus, em Lucas 11:30, ele vai conversando com os religiosos da época, ele vai se referir a Jonas dizendo: Jonas serviu de sinal para os ninivitas. Da mesma forma, eu, filho do homem, servirei de sinal para esta geração. Ou seja, os ninivitas ficaram sabendo o que tinha acontecido com Jonas. O quê? Ser engolido pelo peixe e sobreviver. De alguma forma, essa notícia chegou na cidade de Nínive. A gente não sabe como. A gente não sabe se Jonas chegou lá
por causa dos sucos gástricos que tem no ventre do peixe, que tirou a coloração, que o suco gástrico tira a coloração do nosso corpo. A gente não sabe se Jonas chegou lá com o corpo todo descolorido, todo manchado. A gente não sabe se foi isso, se chegou a mensagem de outra forma. De fato, o importante é aquela história de Jonas, aquele milagre que Deus fez com Jonas, chegou aos ouvidos dos ninivitas. E quando chegou, eles disseram: esse Deus é poderoso. Um homem sobreviveu 3 dias no ventre do peixe, esse Deus é poderoso. E quando Jonas fala: ó, esse Deus aí que vocês estão sabendo, que me fez sobreviver no ventre do peixe, vai destruir vocês. Quando eles ouviram isso, eles se converteram, eles creram em Deus. E assim como Jonas serviu de sinal para os ninivitas, Jesus, ele disse: eu também servirei de sinal para esta geração. Meu irmão, o maior sinal de Deus se chama Jesus Cristo. A maior revelação de Deus se chama Jesus Cristo. Deus se revelou no Antigo Testamento de formas sobrenaturais, através da sarça ardente, através de um anjo, através da coluna de fogo, através de nuvem de fumaça. De várias formas Deus se apresentou e se revelou, que a teologia chama de teofania, quando Deus ele se revela, toma formas humanas para se revelar ao homem. De várias maneiras, de maneiras sobrenaturais Deus se revelou, mas a maior revelação de Deus não foi através da nuvem, não foi através da coluna de fogo, não foi através da sarça ardente, não foi através de um anjo, foi através de Jesus. Jesus é o maior sinal de Deus para o mundo, Jesus é a maior revelação para o mundo. Você pode adorar a Ele, e assim como Jonas permaneceu 3 dias dentro do ventre do peixe, Deus o resgatou. Jesus permaneceu 3 dias dentro da terra, no ventre da terra, nas profundezas da terra, e Deus o resgatou, Deus o ressuscitou e deixou sinal para todas as gerações. Portanto, Jesus é a maior revelação de Deus. Ele é a maior revelação de Deus. Portanto, irmãos, o crente pedir para Deus se revelar para ele de uma forma mais intensa é uma incoerência absurda. Se revele para mim, Senhor, de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. Impossível. A maior revelação de Deus foi em Cristo, quando o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Você pode adorar a Ele por isso? Agora, olha, irmãos, preste atenção no texto. Os ninivitas, eles creram em Deus e eles vão demonstrar o seu arrependimento. A partir do verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Verso 6 vai dizer que a notícia chegou até o rei. O rei proclamou um decreto para que todo mundo jejuasse, vestisse de pano de saco e abrissem mão, se arrependessem dos seus pecados, da sua maldade, para que talvez Deus se arrependesse, Deus deixasse de destruí-lo. Agora, olha que coisa interessante. Esse ato, esta atitude de jejuar que o povo de Nínive fez, que todos fizeram do menor ao maior, de jejuar, de se vestir de pano de saco, era um costume comum do mundo antigo. Isso significava se vestir de pano de saco. O pano de saco era um tecido grosseiro, feito de pelo de cabra. Eles se vestiam, tiravam suas vestes, se vestiam deste pano grosseiro. Era um sinal de lamentação, era um sinal de luto, era um sinal de arrependimento. Você vai ver várias vezes, principalmente no Antigo Testamento, as pessoas rasgando as vestes e vestindo de pano de saco, ou quando estavam de luto, ou quando estavam com a alma aflita, ou quando queriam se arrepender de uma forma profunda. Era um costume daquele povo, daquela época, daquela região, pelo amor de Deus. Vocês não vão me fazer como algumas igrejas fazem aí, bota o povo para vestir de pano de saco e sai na rua com aquela roupa horrível.
envergonhando o evangelho com aquela roupa zarra, né, de pano de saco, pelo amor de Deus, gente. Isso é o costume daquele povo. A gente não é israelita, a gente não mora no Oriente Médio, a gente não mora nesta época aqui, tá? Então, pelo amor de Deus, não vai pegar isso aqui, vou agora me vestir de pano de saco quando eu quiser orar ao Senhor, pelo amor de Deus. Mas voltando, e o que significava vestir esse pano de saco, jejuar? Significava que eles estavam demonstrando, externando o seu verdadeiro arrependimento. Como eles estavam tão tristes, tão arrependidos, eles demonstravam dessa forma: se vestir de pano de saco, jogar terra para cima, cinza para cima, jejuar. Era a forma deles demonstrarem, deles externarem o que eles estavam sentindo do lado de dentro, no coração. E aqui que é o interessante, porque no verso 5 diz que eles creram, e aí no restante dos versículos vão dizer que eles vão demonstrar o seu arrependimento. Preste atenção, fé e arrependimento andam juntos. Não existe fé sem arrependimento, e não existe arrependimento sem fé. Fé sem arrependimento, no máximo, é um remorso. E arrependimento sem fé não é verdadeiro. Todos que têm a fé de verdade se arrependem de verdade. Não tem como separar. Portanto, meu irmão, dizer que crê em Deus e não se arrepender, esta fé é mentirosa, não é verdadeira. Se o que é se arrepender? É mudar de conduta. É abrir mão do que eu estava fazendo e mudar. Portanto, a minha fé tem que gerar arrependimento. Se a minha fé não gera arrependimento, não é fé. Eu apenas aceitei que Deus existe. Eu apenas aceitei intelectualmente que há um Deus que criou tudo, mas eu não tenho fé nele. Porque se eu tiver fé nele de verdade, eu reconheço quem eu sou e eu me arrependo das minhas atitudes. E esse arrependimento tem que ser demonstrado. O pano de saco, jejum aqui, é externar. Ah, presbítero, eu me arrependo. Deus conhece o meu coração. Aí permanece nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, com pecado de estimação. O que é pecado de estimação? 30 anos do mesmo pecado, não consegue se libertar. Não, Deus conhece o meu coração, que eu sou arrependido. Meu irmão, o arrependimento se externa. Arrependimento não é só interno, ela começa internamente. Jesus diz: limpa primeiro o interior do corpo, e o exterior do corpo ficará limpo também. Ela começa internamente, mas ela se externa, meu irmão. Se você não demonstrar o teu arrependimento não é verdadeiro. Você precisa mudar de vida. Todos aqueles que creem, que descreem, que creem em Cristo, em Deus, precisam se arrepender de forma externa. Verso de número 6. A cidade estava naquele burburinho. O povo chorando, o povo se arrependendo, o povo jejuando, o povo se vestindo de pano de saco. Aí no verso número 6 a Bíblia diz que, o texto diz que aquela notícia chegou até o rei de Nínive. E o que é que o rei de Nínive fez? Se levantou do trono, tirou seu manto real, as suas vestes reais, se vestiu também de pano de saco, sentou sobre as cinzas, humilhação, então fez uma proclamação em Nínive. Olha que interessante, irmãos. Diante da santidade e da justiça de Deus, aquele rei viu o quão era miserável. Por isso que ele tirou as suas vestes reais. A veste real era o sinal de soberania, de poder, de prepotência. Quando ele se vê diante do Deus que é justo, do Deus que é santo, ele não consegue permanecer nem no trono e nem com as suas vestes reais. Ele tira as suas vestes, levanta do trono, senta sobre as cinzas, se veste de pano de saco, porque para eu poder ficar de pé diante de Deus e na presença de Deus, eu preciso reconhecer o meu estado. Ninguém vai ficar diante da presença de Deus se for prepotente. Não, Senhor,
eu estou aqui na tua presença porque eu sou justo, porque eu sou santo, porque aquela parábola que Jesus disse do fariseu e do publicano: Senhor, graças eu te dou, fariseu, porque eu jejum 2 vezes na semana, porque eu dizimo, não sou igual a este publicano. E qual que a oração do publicano era: Senhor, eu não tenho dignidade nem de levantar os olhos para os céus para orar a ti, mas tem misericórdia. Quer ficar diante de Deus, na presença de Deus? Reconheça a tua miserabilidade. Reconheça o quão você é miserável, pecador, o quão você é falho, o quão você é imperfeito, o quão você é caído, o quão você é depravado, o quão você é mau. Reconheça bem diante dele que a santidade dele vai cobrir a tua maldade, o teu pecado. Você pode adorar a ele, levante a mão, rasgue estas vestes reais desta noite, rasgue as vestes de prepotência e te humilha diante deste Deus. Adore o nome dele nesta noite, meu irmão. Sem reconhecer o nosso estado de pecador que somos, de pecadores que somos, não poderemos ficar diante de Deus jamais, jamais. Agora, verso número 10, a Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho o que significa se arrepender. Mas Deus, ele não mais decide destruir aquela cidade, porque o povo se arrependeu. Verso 10: tendo em visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos lá? Cidade de Nínive, cruéis, maus, esfolavam os seus presos, queimavam vivos, faziam pirâmide de crânios, extremamente cruéis, torturavam aqueles que eles venciam em batalha. Promiscuidade, maldade, malícia, que você pensar. Mas a graça de Deus foi capaz de cobrir isso. Por quê? Paulo nos fala, Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o tamanho do teu pecado, a graça de Deus é maior. Não importa o nível das tuas iniquidades, da tua maldade, a graça de Deus consegue sobressair, consegue cobrir. Não, meu irmão, não há pecado que você tenha feito ou faça que a graça de Deus não consiga perdoar, meu irmão. Basta se arrepender, que a graça de Deus, ela te concede mais uma oportunidade. Oh, meu Deus, você pode adorar a Ele nesta noite, você pode adorar a Ele nesta noite. Não importa o tamanho do teu pecado, a graça é maior, a graça é maior, a graça é maior, a graça é maior, meu irmão. E a gente pensa, rapaz, eu já fiz tanta coisa, já fiz tanta besteira, eu já fiz coisa, meu irmão, que se eu te falar, tu não olha nem pra minha cara mais. Coisas absurdas que eu já fiz nesta vida. Não importa, Deus está aqui nesta noite, o Deus das oportunidades está dizendo: a minha graça te dá mais oportunidade. Não é porque você é merecedor mesmo, não. Você, eu, todos nós somos merecedores de destruição, mas é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Ela consegue cobrir a nossa maldade. Amém, irmãos? Não há mancha nas tuas vestes que o sangue de Jesus não consiga purificar e lavar. Para a gente encerrar, quando eles fazem isto, e percebam que o rei lançou um decreto, todos se vestissem de pano de saco e jejuassem, por mais que isso já estava acontecendo, percebam que eles já tinham feito isso no verso número 5, mas agora o rei oficializa, decreta, inclusive animais tinham que jejuar, crianças, todos, animais, pessoas tinham que jejuar, se vestir de pano de saco, para que talvez, é o que o rei diz, talvez Deus se arrependa e abandone na sua ira e não sejamos destruídos. Aí no verso número 10 nós iremos ver o arrependimento de Deus. Primeiro foi o arrependimento dos homens, agora o arrependimento de Deus. E aqui eu preciso explicar a vocês. Talvez você tenha estranhado, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Nós nos arrependemos porque nós somos falhos, nós erramos, e arrependimento é mudar, correto?
Eu cometi um erro e agora eu vou mudar para não cometê-lo mais. Glória a Deus. Talvez você ache estranho por causa disso. Como assim Deus se arrependeu? Quer dizer que Deus tinha cometido um erro, dizendo que ia destruir a cidade, e agora Deus decide, não, eu cometi um erro, agora eu vou consertar. Nada disso, irmãos. A gente precisa entender que, nas Escrituras, os sentimentos de Deus são colocados como os sentimentos dos homens, para que ele possa se comunicar com os homens. É o que a teologia chama de antropopatia, é pegar sentimentos dos homens e atribuir a Deus para que possamos compreendê-lo. A Bíblia diz que Deus se entristeceu, se irou, se alegrou, se arrependeu. São sentimentos humanos que a gente emprega a Deus para que possamos compreendê-lo melhor. Ok? Em primeiro lugar, isso. Segundo, aqui se arrepender, Deus se arrepender, não é o mesmo arrependimento do homem. Errei, vou mudar. Se arrepender aqui, neste texto, é Deus suspender o juízo que traria aquela cidade. Por causa que o povo se arrependeu. Ou seja, Deus tinha um juízo para trazer aquela cidade, por causa do pecado, dos pecados deles. Mas como eles se arrependeram e abandonaram o pecado, Deus suspende este juízo. É o que significa se arrepender. É deixar de fazer o que outrora ele iria fazer. Ok? Então, o arrependimento de Deus é isso. Não é porque ele errou, mas é ele mudar a sua ação conforme a atitude do homem. Isso que é importante. Na verdade, não foi Deus que se arrependeu, foi o homem. Há promessas de Deus que estão na condicional. Você vai ver isso várias vezes nas Escrituras. Se você me obedecer, vai vir bênção. Se você me desobedecer, é maldição. Ok? Quando o homem peca, quando o homem desobedece, Deus traz as consequências. Mas quando este homem se arrepende, Deus muda a sua ação de trazer juízo e agora ele traz perdão. Então é isso que significa, é mudar a ação. Claro que Deus, na sua onisciência, já sabia que o povo ia se arrepender. Mas o texto traz dessa linguagem para que possamos compreender o nosso Deus. Ele mudou a sua ação conforme a atitude que aqueles homens tiveram. Eles se arrependeram da sua maldade, então Deus ele se arrependeu de trazer juízo. Não mais trazer juízo sobre aquele povo. Agora o perdão. E a mesma coisa acontece ao contrário. Porque a cidade de Nínive, ela foi poupada aqui. Mas anos depois ela foi destruída. Porque ela voltou a fazer maldade. Inclusive, invadiu Israel e destruiu o povo de Deus. E levou cativo os israelitas. E depois a Síria ela foi invadida pelos médios, pelos babilônios. E foi destruída também. Porque ela voltou a fazer maldade, então a ação de Deus mudou novamente. Deu para compreender? E a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus, agora gravem isso aqui é importante, eu já estou ensinando. A vontade de Deus é sempre que o homem se arrependa para que ele não possa destruí-lo. A vontade maior de Deus é que o homem se arrependa para ele não precisar destruir. Porque se ele não se arrepender, ele destruirá. Porque ele é justo. Porque ele é santo. Mas ele quer que o homem se arrependa para ele não precisar destruir. Deus não tem prazer na morte do ímpio. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que o homem se arrependa. Deus quer que o homem mude os seus caminhos. Porque Deus sabe que se ele permanecer naquele caminho, o final é destruição, é condenação, é inferno. Então Deus quer que o homem se arrependa. É o que ele disse para o povo de Israel, né? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer que nos arrependamos. Deus quer que o homem se arrependa. Mas quando o homem não quer, mas quando o homem insiste, se virar contra Deus, é o que Paulo diz em Romanos: Deus os entrega às suas paixões infames. Deus os entrega aos seus desejos. Deus os entrega ao que eles querem. É a maldade que você quer? Deus os entrega naquela maldade. Quando o homem insiste em permanecer longe de Deus e desobedecendo a Deus. Mas o desejo de Deus é que o homem se arrependa. E para a gente finalizar,
Como é que eu posso entender melhor este arrependimento de Deus? Porque Deus é imutável. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Como é que pode então Deus se arrepender se Deus não muda? E há um provérbio muito conhecido que dá para esclarecer. O mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. Vou repetir. O mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. Ou seja, o problema não está no sol. O problema está em quem está recebendo, o objeto que está recebendo o raio solar. A cera derrete, o barro endurece, mas o sol permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. O homem é que, dependendo das suas ações, recebe a bênção, o perdão, ou recebe a condenação, a destruição e consequências dos seus pecados. Mas o sol permanece o mesmo. Amém? Amém. E aquela cidade, todos se arrependeram. E Deus trouxe compaixão, Deus estendeu mais uma oportunidade àqueles ninivitas. E eles sobreviveram. E Jonas, ele fica indignado por isso, porque aquele povo se arrependeu. É o que a gente vai ver no próximo sermão, no capítulo número 4. Mas, de fato, Deus, o Deus bondoso, ele concedeu mais uma oportunidade àquele povo. Amém? Se você glorifica este Deus, se coloque de